Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, nós estamos aí há praticamente 2 semanas, fazendo revisões. Hoje nós iremos concluir o conteúdo. Nós chegamos aqui na voz reflexiva, página 52 da gramática, e nós iremos fechar aqui o assunto relacionado às vozes verbais. Só dar uma dica aqui para vocês em relação à nossa avaliação. O conteúdo que está lá no cronograma é vozes verbais, não é isso? Voz ativa, voz passiva, sintética e analítica e a voz reflexiva. Mas isso não significa que vocês não vão ter questões de interpretação. Quem já está comigo, no caso, quem eu já acompanho há um bom tempo, sabe que nas nossas avaliações eu sempre trago um texto, de introdução. Você faz a leitura desse texto e resolve 2, 3, até 4 questões de interpretação dentro desse texto. Então, não pensem que vocês vão pegar a prova e vocês vão ter só questões de voz ativa, passiva e reflexiva, tá? Tem também a interpretação textual. E o texto de abertura vai ser um relato de experiência, que é o gênero que vocês estudaram aqui no segundo bimestre, no caso no finalzinho agora do segundo bimestre, e que está mais aí fresco, digamos assim, na memória de vocês. É um conteúdo mais recente, tá bom? Então, só essa observação para que quando você estiver diante da avaliação, não se assustar, tá? Porque eu vou continuar com a nossa mesma estrutura de avaliações. Tem uma questão interpretativa e vocês vão ler um texto e depois vão responder as questões de interpretação daquele texto. Certo? Então vamos lá. Voz reflexiva, página 52. Na voz reflexiva, o sujeito ao mesmo tempo pratica e recebe a ação verbal. A voz reflexiva é uma junção, dos conceitos de voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, e os conceitos de voz passiva, que é quando ele recebe. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e ele recebe a ação verbal ao mesmo tempo. É formada pelo verbo principal, ou seja, o verbo mais importante daquele enunciado, daquela oração, com o pronome reflexivo. Quais são os pronomes reflexivos que nós podemos utilizar? O me, o ti, o si, o nos e o vos. Exemplo, os namorados se beijaram e logo depois se despediram. Onde estão as vozes reflexivas? Vozes, porque eu tenho aqui mais de 2 verbos atuando nesse mesmo sentido. Então, primeiro, eu tenho a expressão se beijaram, eu tenho o pronome reflexivo se, mais o verbo beijaram, e eu tenho também se despediram, que é novamente o pronome se, mais o verbo despediram. Qual é a ideia que eu tenho quando eu digo o seguinte: os namorados se beijaram? Significa que ali foi mútuo, não é isso? A namorada beijou o namorado beijou a namorada. Isso aconteceu quando? Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a namorada beija o namorado, ela está ali recebendo a ação de ser beijada. Por isso, voz reflexiva. Porque o sujeito ele pratica e ele recebe a ação verbal ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com a expressão se despediram. Ao mesmo tempo que o namorado se despede da namorada, ele também está recebendo a ação, está sofrendo a ação de ver ela se despedindo dele. Então, ele se despede dela e ela se despede dele, certo? É uma via de mão dupla. Então, na voz reflexiva, nós temos uma ação mútua. Os namorados beijaram um ao outro e despediram-se um do outro. E essa voz reflexiva também pode ser chamada de voz recíproca. Mas isso aqui dificilmente é mencionado, viu? Geralmente as pessoas conhecem mesmo como voz reflexiva.
certo? Então, a última voz verbal, ela é mais simples, por quê? Você junta o conceito que você já aprendeu de voz ativa, junta com o conceito que você também já aprendeu de voz passiva, e a junção deles dois culmina na voz reflexiva, certo, gente? Então, agora nós vamos para as nossas atividades. Página 53. Primeira questão. Identifique os períodos em que há emprego da voz passiva. Então, eu vou dizer aqui para vocês só as alternativas em que a oração está empregada na voz passiva. Então, vocês vão marcar a letra A. O pensamento racional era defendido por pensadores iluministas. Aqui eu tenho a voz passiva analítica. Letra B. A Inconfidência Mineira foi influenciada por ideais iluministas. É o mesmo exemplo anterior, é uma voz passiva analítica. Letra F. No absolutismo, o poder era detido pelo rei. Aqui novamente é voz passiva analítica. Letra H. Filósofos iluministas acreditavam que, se todos fizessem parte de uma sociedade mais justa, igualitária, a felicidade comum seria alcançada por todos. Seria alcançada. Voz passiva analítica. Letra J. Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Aqui eu tenho a voz passiva sintética, eu tenho o uso do pronome se. A diferença é que ele não está na parte posterior ao verbo, né? Ele está antecedendo o verbo. Letra L. A liberdade de pensamento e a crítica à intolerância religiosa eram defendidas por François-Marie Voltaire. Voltaire. Não sei se eu pronunciei correto novamente. Eu gosto desses nomes, principalmente os franceses e tal, que tem uns nomes bem diferentes para pronunciar. Eram defendidas, voz passiva analítica. Letra M. A divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário foi defendida por Montesquieu. Não vou ler o resto, né? Tá bom. Foi defendida. É o quê? Voz passiva analítica novamente. Então, letra A, B, F, H, J, L e M. São essas que vocês vão marcar. Segunda questão pede para você passar as orações para a voz passiva analítica e sublinhe o agente da passiva. Vocês viram dentro da explicação da voz passiva que existe a possibilidade de nós pegarmos uma oração que está na voz ativa e transformar essa oração para a voz passiva. E existe a mesma possibilidade ao contrário, a voz passiva, a oração na voz passiva e você transformá-la para a voz ativa. Aqui ele está pedindo para você pegar a voz passiva analítica, passar as orações para essa voz e sublinhar o agente da passiva. Então, as orações que nós veremos aqui estão na voz ativa, nós vamos passar para a voz passiva. Letra A. Filósofos e economistas difundiram os ideais iluministas. Aqui, fazendo a transposição, nós vamos ter os ideais iluministas foram difundidos por filósofos e economistas. O meu sujeito na voz ativa, né, que é filósofos e economistas, que era quem estava ali divulgando os ideais, passa a ser agente da passiva, na voz passiva analítica, tá bom? Então, você vai sublinhar filósofos e economistas. Página 54. Letra B. O iluminismo deu origem a propostas voltadas para a liberdade política e econômica. Quem é aqui o meu sujeito? O iluminismo. Então, eu tenho que transformar ele no meu agente da passiva. Propostas voltadas para a liberdade política e econômica foram originadas pelo iluminismo. Letra C. Os iluministas criticaram privilégios da nobreza e do clero. Quem é o meu sujeito aqui? Os iluministas. Então, eu tenho que passar ele para se transformar o meu agente da passiva. Então, como é que fica? Privilégios da nobreza
e do clero foram criticados pelos iluministas. Terceira questão. Considerando a frase a seguir, analise-a respondendo ao que se pede. A escravidão era criticada pelos iluministas. Aí nós temos o termo pelos iluministas destacado. Letra A. Qual é a função sintática desse termo? Se essa oração está na voz passiva, então esse termo pelos iluministas é o nosso agente da passiva. Letra B. Como ficaria essa frase na voz ativa? Aí eu pego o agente da passiva, que é pelos iluministas, e transformo no sujeito. Então, os iluministas criticavam a escravidão. Letra C. Na voz ativa, qual é a função sintática do termo destacado? Acabei de dizer para vocês desde o princípio, né? Sujeito. Na voz ativa, o agente da passiva vai se transformar ou vai exercer a função de um sujeito. Quarta questão. Em alguns textos, o agente da passiva é omitido, o que chama a atenção para a modulação da informação passada ao leitor. Pensando nisso, leia com atenção a manchete abaixo. Ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru. E aí nós temos o local de acesso e qual foi o site em que essa manchete estava disponibilizada. Página 55. Letra A. Transforme, se possível, o título da matéria em uma oração na voz ativa. E aí pede para você explicar. Não é possível a gente transformar, porque lá na manchete a gente não sabe quem é o agente da passiva. Nós não sabemos quem foi que realizou essa ação de combate. Então, como eu não sei quem é o agente da passiva, automaticamente eu fico sem o sujeito para a voz ativa, caso eu fosse transformar essa oração. Então, a resposta da letra A, não tem como transformar o título da matéria em uma oração na voz ativa. Letra B. Que informação foi omitida no título da matéria? O título diz assim: ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael. Não diz quem realizou. Então, é essa ação que está omitida, essa informação que está omitida. A identificação de quem fez a ação de combate ao Aedes aegypti. C. Em sua opinião, qual o propósito dessa omissão? Eu acredito, e também há sugestão do livro de vocês, que o foco da informação, da notícia, é que a ação está sendo feita. Né? Então, eles quiseram enfatizar que eles estão promovendo a ação, não importa quem esteja promovendo. O objetivo, a finalidade é observar que está sendo feito, não importa quem esteja fazendo. E letra D, caso esse dado estivesse explícito, que dado? O nome lá da empresa, das pessoas que estão promovendo a ação de combate, qual seria a função sintática? A gente está dizendo isso desde a letra A, né? Seria o agente da passiva. Quinta questão, nós temos uma tirinha do Serafim, e ele diz o seguinte: alô, bombeiros, é que um menino foi mordido no braço por um cachorro. O animal é de raça? Está com coleira? Não sei. Está com raiva? Não sei. Qual é o porte? Espera. Toma, o telefone é para você. Então, letra A, página 56. Em que voz verbal se encontra a construção foi mordido? É voz passiva, né, gente? Voz passiva analítica. Está aí o verbo ser, conjugado em foi. E eu tenho morder, que seria o verbo principal, mais mordido, que está no particípio. Lembra? Voz passiva analítica, a construção é feita com o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Letra B. Como se classifica o termo por um cachorro? Que está lá no primeiro quadro da tira, que ele diz: alô, bombeiros. É que um menino foi mordido no braço por um cachorro. Então, se o menino é o sujeito, ele está sofrendo a ação de ser mordido por esse cachorro, o termo por um cachorro é o nosso agente da passiva. Sexta questão.
O verbo da oração. Os pesquisadores orientarão os alunos. Terá na voz passiva qual forma? Letra D. Serão orientados. O verbo orientarão está no futuro, viu? Uma dica para quem se confunde em orientaram, que seria pretérito, e orientarão, que seria o futuro. É só vocês observarem a terminação dos verbos, tá? Verbos que têm essa dicotomia, que é complicado de você entender, que você chega a confundir, os que terminarem em AM estão no pretérito. Os que terminarem em AO, tio, estão no futuro, tá? 7ª questão. Transpondo para a voz passiva a frase. Explicou que aprender aquilo de ouvido. O verbo assume a seguinte forma. Letra C. Fora aprendido. Verbo ser mais o particípio do verbo principal. 8ª. Transpondo para a voz passiva a oração. Os colegas o estimavam por suas boas qualidades. Obtém-se a forma verbal da letra D. Era estimado. E a 9ª questão, transpondo para a voz passiva a frase. A Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato. Obtém-se a forma verbal da letra C. Foram aplaudidas. Ok, gente? Então aqui nós encerramos o capítulo 3. Encerramos aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas sobre as vozes verbais. Desejo bons estudos neste final de semana, não só para a disciplina de português, mas para todas as disciplinas que vocês farão provas. Se concentrem, tá? Estudem realmente com afinco, que vocês são capazes e vocês vão conseguir ter bons resultados. Tá bom, gente? Bom final de semana e até a próxima!